Unstoppable.
consegui passar na Universidade Federal de Pernambuco. Passei em segundo lugar em Administração na Faculdade Federal, na Universidade Federal Fluminense. E eu passei no Instituto Federal de Minas Gerais. Eu passei no curso de Pedagogia em terceiro lugar pela Universidade Federal de Sergipe. Eu passei esse ano na Universidade Estadual da Paraíba. E graças a Deus consegui passar no curso que eu queria na Universidade Federal da Bahia. Fui aprovada na USP. E agora eu recebi a notícia de que eu fui aprovada no curso de Medicina. De 520, nas redações eu fui para 920. Tirei 880. 940 no Enem. E consegui a nota de 940 na redação do Enem pela primeira vez. Eu tinha já criado um bloqueio, principalmente com a redação. Ficava, nossa, tão desesperada, com dúvida se eu ia passar ou não, se eu ia conseguir. Eu não tinha uma rotina de estudo. Eu ficava muito, chateada quando eu tinha que estudar. Eu ficava de mau humor. Eu acabava não sabendo o que eu deveria estudar, os conteúdos que eu deveria estudar. Eu apenas pesquisava na internet e saía estudando vários conteúdos em um dia só e acabava não tendo bom rendimento e aquilo me prejudicava demais, me frustrava demais, né? Acabava descontrolando a minha ansiedade. Graças à preparação emocional, a preparação mais teórica de como estudar melhor, de como reter os conteúdos. A questão dos simulados também me ajudou muito. Daí eu pude acompanhar os meus erros, acompanhar a minha evolução. Ela me ajudou a manter o foco nos estudos, a me motivar naqueles dias que a gente estava super desmotivada, com várias técnicas que ela tem no curso dela que são maravilhosas, ajuda qualquer estudante. E me ajudou de uma forma completamente mágica, que nenhum outro curso conseguiu me ajudar desse jeito. O Missão Enem deu na minha mão todas as matérias, as principais matérias que eu deveria estudar de acordo com o curso que eu queria entrar e a universidade que eu pretendia entrar. Sou muito grata, Débora. Obrigada, Débora Mendes. Vocês realmente mudaram minha vida. Galera, estamos lá no Instagram, aparece lá no Instagram pra gente fazer a nossa última aula, infelizmente, do Desafio Plano da Aprovação. E você que tá aqui no YouTube, seja bem-vindo à nossa última aula do Desafio, o Plano da Aprovação. Gente, é a última aula, mas eu vou te falar, é uma das melhores aulas, uma das que eu mais gosto e é que você quase mais tem que prestar atenção. Se você, tá gostando de tudo que você viu no desafio, essa aula aqui vai ser a que a gente vai fechar com chave de ouro e você vai sair dessa aula e falar assim, caramba, agora eu sei que eu posso tirar uma nota alta no Enem. Então, essa aula aqui é uma aula super especial. Muito obrigada que acompanhou o desafio até agora, você que tá assistindo várias aulas aqui. Quem tá aí desde o início, comenta. Eu tô aqui desde o início. Comenta eu. Se você assistiu todas as aulas do desafio Plano da Aprovação. Coloca aí, tô muito feliz de ter vocês aqui. A aula de hoje é justamente sobre como você faz para acertar mais questões no Enem. Gente, quem aqui quer acertar mais questões no Enem? Todo mundo, né? E como tudo que a gente tá falando desde o início do desafio, para você acertar mais questões no Enem, você precisa de estratégias, técnicas e métodos. E hoje eu vou te dar estratégias, técnicas e métodos práticos, tá? São práticos para você já começar a aplicar nos seus estudos e conseguir tirar uma boa nota, beleza? Então, o que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Ó, algumas coisas que eu vou ensinar para você. Em qual ordem você lê as questões, aproveitar melhor o seu tempo. Qual área do conhecimento que você faz primeiro? Você faz as que você tem mais facilidade, as que você tem mais dificuldade. Em qual momento que você faz a redação? Ai, Débora, já sei, eu faço no início. Calma, eu vou te dar outras estratégias para você ir testando no decorrer do ano, porque nem todo mundo precisa fazer a redação no início. Tem outras estratégias também. Vou te falar sobre como que você faz para conseguir responder as questões mais rapidamente. Essa próxima técnica, gente, como você não deixar nenhuma questão sem responder. Só essa técnica aqui vai te dar mais uns 15, 20 acertos a mais no Enem, te garanto. Essa técnica aqui é muito boa. E também como está do jeito certo e muitas outras técnicas sobre como que você faz para acertar mais questões na hora da prova. A gente vai falar sobre simulado, sobre tempo da prova, como que você faz no dia do Enem para acertar mais questões. Tô louca para ensinar
tudo isso pra vocês. Gente, como vocês sabem também, hoje a gente vai abrir as inscrições para o curso Enem pela última vez, tá? E como eu sei que tem muita gente aqui que já tá louco pra se inscrever, já quer garantir uma vaga, eu vou aqui agora rapidinho explicar, gente, super rápido explicar aqui o Enem pela última vez, falar o preço, vocês estão loucos pra saber o desconto que eu preparei. Vou falar o preço aqui e daí a gente já segue pra todas essas técnicas aqui, beleza? Então bora lá, você coloca aí pra mim, pra eu já mostrar aqui pro pessoal as técnicas e tudo mais. Gente, essa aula aqui, deixa eu ver quantas pessoas que a gente tem nessa aula aqui. Opa, mais de 1000 pessoas, muito bom, gente, muito bom. Muito bom. Gente, vai ser rápido aqui, eu só quero abrir as inscrições, porque eu sei que tem muita gente que só quer aqui, só quer não, né, quer abrir, fazer uma parte do curso. Então, vou explicar aqui rapidinho sobre o curso e a gente já parte para todas essas técnicas aqui, beleza? Ó, pra quem não sabe, pra quem caiu aqui de paraquedas, ou pra quem sabe já quer saber, o que é o curso acompanhado Enem pela última vez? Como o próprio nome já diz, não é um curso apenas, não é um monte de aulas que eu jogo na sua mão. Curso acompanhado. Eu, você e a equipe do Missão Enem, porque nós temos coordenadores pedagógicos, nós temos uma equipe aqui pra te ajudar até o Enem, tá? Então, e aí, bora lá estudar comigo até a sua aprovação? O que tem no curso Enem pela última vez? Mais de 60 aulas com métodos avançados de discurso. Gente, na verdade são mais de 60 aulas, porque além das aulas a gente tem um curso inteiro de redação que eu vou mostrar aqui pra você. Cronogramas prontos, a gente tem cronogramas focados no seu aprendizado, no curso que você quer fazer. Ó, deixa eu desativar os comentários aqui só do Instagram, só pra todo mundo prestar atenção, daqui a pouco eu volto, tá? Cronogramas, mais técnicas para você montar o seu cronograma, tá? A gente tem cronogramas prontos lá dentro do curso para você começar a estudar desde agora, além dessas métodos de estudo. Isso que eu mostrei para você aqui no desafio Plano da Aprovação, gente, não é nem 10% das técnicas que eu conheço para ser aprovado, tá? Então tem muito mais coisa lá no curso Enem pela última vez. O que mais cai em cada disciplina do Enem? Então, tudo que mais cai, todas as matérias que mais caem, mais links de onde estudar gratuitamente toda essa matéria. Se você não tem nenhum material para você estudar pro Enem, lá tem o link de onde estudar gratuitamente na internet, todas as matérias, tudo que mais cai no Enem, tá? Então, a gente tem isso aqui. Técnicas de foco, de concentração, de atenção, simulados com correção toda semana, tá? Toda semana, de agora até o Enem, a gente vai ter simulados todas as semanas. O tema dessa aula é sobre simulados. Lá no Enem, pela última vez, a gente tem simulados todas as semanas. E o curso completo de redação, do zero até você chegar na nota 1000. Curso passo a passo, desde a primeira letra, desde tudo, tá? Desde de entender o tema até a sua nota 1000. Tem o curso completo de redação lá, tá? E pra quem se inscrever nas primeiras 24 horas, você vai ganhar de bônus, tá? De presente, os vestibumapas, que são mais de 1000 páginas com resumo de tudo que cai no Enem, das matérias que mais caem, são mais de 1000 páginas, conteúdo maravilhoso. Quem tá participando desde o início do desafio aqui, viu esse vestibumapas maravilhoso, material super bom, tá? Só os vestibumapas, gente, o preço dele era R$259. E você vai ganhar de bônus aqui. Além dos vestibumapas também, quem se inscrever nas primeiras 24 horas vai receber uma correção de redação por semana até a data do Enem. Então, começando agora até a data do Enem, uma correção de redação por semana. Como eu já disse aqui também, só para você mandar a sua redação para corrigir, uma redação aí, gente, é de 15 a 20 reais. Se você fosse mandar uma redação por semana até a data do Enem para correção, daria aí, sei lá, 300, 400 reais até a data do Enem só de correção de redação, tá? Então, gente, e você vai ganhar isso aqui gratuitamente, né, de bônus no Enem pela última vez, tá? E quem se inscrever hoje, tá? Quem se inscrever hoje ainda vai participar do sorteio de um tablet, beleza? Então, quem se inscrever hoje, além desses bônus aqui, além de todas essas aulas, além de tudo, vai ganhar também, vai participar do sorteio de um tablet, beleza? Débora, preço, qual que é o valor? Antes de falar o valor, rapidinho, daqui a pouquinho, quanto que é o tempo de acesso? Olha, você tem 2 anos de acesso ao curso Enem pela última vez. Então, se você tá no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, ou se você fala, Débora, nem sei se vou tentar o Enem esse ano, pode se inscrever, porque se você se inscrever agora, a gente tá em 2021, junho de 2021, você tem até junho de 2023 para acessar ao curso, tá? Então, 2 anos de acesso, justamente pensando nessas pessoas que não vão fazer o Enem esse ano ou são treineiros, tá? Posso assistir às aulas quando eu quiser? Pode, é um curso online, você acessa do seu computador, do seu celular, pode usar o celular para acessar a tablet online e você também consegue baixar os materiais offline, tá? Então pode assistir quando você quiser. Débora, eu faço outro cursinho, posso participar? Pode. Gente, o Enem pela última vez é tudo aquilo que não tem no cursinho, métodos, estratégias e técnicas, tudo que vai facilitar os seus estudos e te colocar bem próximo da aprovação, tá? Só pra finalizar, mais essas 3 perguntinhas que vocês mandaram muito. Débora, tenho acesso a você? Acesso direto a mim?
Tem, gente, o nosso curso é acompanhado. Eu vou dar aulas quinzenais para a turma. Eu também vou estar com você respondendo as suas dúvidas por e-mail, nos comentários lá. A gente tem também acesso ao Close Friends. Quando você entra no curso, você tem acesso ao Close Friends. O que é? É um grupo fechado no Instagram de melhores amigos em que eu falo com vocês toda semana. Sabe aqueles stories que você vê lá, os meus stories? É pro grupo fechado, eu dou novas técnicas, tô com você pode mandar mensagem. Então tem sim acesso, eu ensino novas técnicas, você tem acesso total a mim até a data do Enem, tá? Ainda tô no primeiro ou no segundo ano, vale a pena? Vale, porque você tem acesso a 2 anos e quanto antes você começar a se preparar, melhor pra você, tá? Garantias. Por último, antes de falar o preço, qual as garantias que vocês me perguntaram? Débora, você ficou louca de dar as garantias? Não, gente, é pra você ter certeza que é pra você entrar no curso mesmo, tá? Como que funcionam as garantias? São 2. A primeira é a garantia de 7 dias. Você se inscreve hoje e daqui a 7 dias, nos próximos 7 dias, se você falar assim, Débora, entrei no curso, olhei o que tem lá, não gostei, achei que não é pra mim, você manda um e-mail pra gente, a gente devolve o seu dinheiro. Sem letras miúdas, sem pegadinha, é só não gostei, a gente devolve. Por que a gente faz isso? Porque a gente confia muito que o nosso curso é muito bom e eu sei que você não vai querer fazer isso, mas se você quiser, eu não quero ficar com gente lá na turma que não quer estudar comigo até o Enem. Eu quero só as pessoas que querem estudar comigo até o Enem, tá? Então por isso que eu tô dando essa garantia de 7 dias. Mas pra você ficar mais tranquilo ainda, você também pode se inscrever, tá? Você se inscreve. Participa do curso, assiste às aulas, faz as redações, faz os simulados semanais, faz pelo menos 80% de tudo que eu vou propor pra você lá dentro do curso, tá? As aulas quinzenais, pelo menos 80%. Testa o método. Se daqui você faz isso, 90 dias, tá? Deu 90 dias que você se inscreveu, fez 80%. Falou, Débora, não serviu pra mim, achei que esse método não funcionou pra mim, meus estudos não melhoraram, eu também devolvo o seu dinheiro. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero que você fique tranquilo, sabendo que você está entrando num curso que vai mudar os seus estudos, tá? Então eu tenho tanta certeza que eu não quero que você fique com medo de entrar. Por isso que eu tô falando assim, gente, entra no curso, faz o que eu estou propondo. Se daqui a 90 dias você tiver feito 80% do que eu estou propondo lá, exercícios, redações, simulados, tudo isso, e você falar, Débora, não serviu pra mim, a gente também devolve o seu dinheiro, beleza? Sem letras miúdas, gente. O que eu tô falando aqui, a gente é uma empresa registrada, já tem há mais 4 anos que o Missão Enem existe, então assim, não tem por que eu fazer isso aqui com o meu nome, não tem por que eu aparecer com você e fazer uma pegadinha com você. É tudo verdade. Empresa registrada, temos CNPJ, emitimos nota fiscal, tudo mais, tá? Beleza, qual que é o preço, gente? Ah, tá, antes disso, só forma de pagamento. Você pode dividir o curso em até 12 vezes, tá? No cartão de crédito. Então, o valor você pode dividir de 12 vezes, paga aí, vai ficar bem baratinho, tá? Boleto à vista também, você pode pagar boleto à vista. E Pix, você pode pagar por Pix também. Ok, qual que é o preço? O que vocês estão querendo saber? Qual que é o preço do curso Enem pela última vez? Vocês sabem que eu falei lá, o preço do curso é R$ 997, tá? O preço do curso é quase R$1.000 por tudo que tem, pela equipe. Gente, fazer tudo isso aqui gasta muito dinheiro, plataforma e tudo. Então, o preço do curso é R$ 997 e o curso vale muito mais do que isso. Como eu disse, né, lá na sexta-feira, gente, caro, sabe o que é caro? É você ficar aí 4, 5, 6 anos pagando 700, 800, R$1.000 por mês, gastar 60, 70, 80 mil reais, 100 mil reais nos próximos 4 anos da sua vida em uma faculdade particular, simplesmente porque a sua nota do Enem não deu pra você entrar numa pública ou conseguir bolsa 100%, tá? Então isso que é caro, gastar 80 mil reais na sua vida é trabalhar o dia inteiro só pra conseguir pagar a sua faculdade à noite porque não conseguiu uma boa nota. Então esse valor não seria caro, mas a gente resolveu, juntou aqui eu e a equipe falando como que a gente pode fazer um valor ainda melhor pra esse pessoal, como que a gente pode fazer pra ficar mais barato, pra ficar mais tranquilo, mais gente conseguir entrar, já que a gente tá nesse momento tão difícil de pandemia. Então o valor que a gente vai fazer pra essa turma, a gente combinou aqui, a gente pensou no seguinte valor. Tipo assim, qual que é o valor que seria justo e ao mesmo tempo as pessoas conseguiriam entrar? Então, o valor do curso, Enem pela última vez, a gente colocou o valor, a gente pensou aqui no valor de R$500, tá? R$500 o valor do curso. Mas eu ainda falei, gente, a gente consegue espremer mais um pouquinho? A gente consegue dar mais desconto ainda? A gente consegue? A gente falou, pensou, falou assim, beleza, vamos lá, vamos tentar. Pra essa turma, gente, pra essa turma, as próximas turmas, se a gente tiver turma esse ano, porque eu nem sei se dá tempo de ter outras turmas, tá? Provavelmente não tem tempo, a gente vai aumentar o valor. Então, preço pra essa turma, só pra essa turma, depois vai aumentar o valor, é 12 vezes de R$39 pra você ter acesso a tudo isso que eu falei, tá? Suas redações corrigidas até a data do Enem, vestibumapas, tá? Todos os vestibumapas. Como eu disse, gente, só os vestibumapas, o valor dele é R$259. Correção de redação, se você fosse fazer até o Enem, R$400 aí até o Enem, se fosse corrigir uma por semana. Mais o curso de redação, mais acesso a mim. Gente, é muita coisa, mais de 60 aulas. Então, esse é o valor. 12 vezes de R$39. Você pode dividir, gente, 12 vezes de R$39 no cartão de crédito, tá?
ou pagar no boleto à vista ou por Pix R$397. Gente, o valor tá muito tranquilo, perto de tudo que você vai ganhar. E como eu disse, custo mesmo, gasto mesmo é você ficar aí gastando 100 mil, 200 mil reais por ano, em 4 anos, né, simplesmente porque a sua nota não deu. Então, eu trouxe o valor melhor que a gente conseguiu, tá? Era R$1.000, a gente pensou que o que a gente conseguiria fazer era 500, mas pra essa turma aqui, a gente vai fazer 12 vezes de R$39, tá? Se houver outra turma esse ano, que a gente não sabe se vai ter, porque falta 5 meses mais ou menos pro Enem, a gente não sabe se consegue ajudar mais gente daqui a um tempo, vai subir o preço com certeza, tá? É certeza que vai subir esse preço. Então, como que você faz? Link vai estar aqui na descrição desse vídeo aqui. E no Instagram também vai ter o link de inscrição. Gente, vagas limitadas por ter meu acompanhamento, tá? Então, se você quer se inscrever, vai no Instagram agora. Essa aula aqui vai estar dentro do curso Enem pela última vez. Então, se você perdeu o inicinho dessa aula, não tem problema, porque você pode assistir depois, porque todas as aulas do desafio Plano da Aprovação estarão lá dentro, tá? Estarão lá dentro do curso Enem pela última vez. Então, link lá no Instagram tem o link. Aqui abaixo tem o link. Como as vagas são limitadas, faça sua inscrição quanto antes, pra você garantir a sua vaga. Pode ser que a gente encerre as inscrições hoje ainda, tá? Porque pode ser que, Débora, você preencheu o número de vagas, o que você vai fazer? Você acha que eu consigo, gente? Quantas pessoas que eu consigo atender? Milhares de pessoas eu não consigo, gente. Eu não consigo atender milhares de pessoas porque é um curso acompanhado. Se fosse só um curso gravado que eu te entregava as aulas na sua mão, eu poderia colocar quantas pessoas eu quisesse. Porém, como é um curso acompanhado, tem vagas limitadas e você tem que ficar atento, porque a gente pode fechar as inscrições ainda hoje, tá? Então, vai lá, link na bio do Instagram, link aqui na descrição desse vídeo aqui, se inscreve pra você participar dessa turma. Ah, gente, se você é aluno do Missão Enem, tá? Se você já tinha o curso Redação Perfeita ou Vestibular Mapas, ou Redação Evolution, que são outros cursos do Missão Enem, você pode comprar com mais desconto ainda lá na área de alunos, tá? Só para quem é aluno do Missão Enem. Eu quero reconhecer quem já esteve comigo aqui desde lá do início, que acreditou no trabalho do Missão Enem, então lá na área de alunos, tá? Outra coisa, gente, vai lá, clica no link da bio do Instagram ou no link aqui. A gente também vai mandar nos grupos de WhatsApp, tá? Naqueles grupos que vocês estavam, a gente vai mandar o link por lá também, tá? E se você tiver alguma dúvida, tem um pessoal aqui que tá me ajudando aqui pra atender vocês. Então, se você tiver alguma dúvida, você vai poder entrar em contato pelo WhatsApp, também pelo chat que tem lá, beleza? Então, pode ir lá. Suporte na página. Tem um suporte na página. Na hora que você clica naquela página, na página, a gente tem um suporte lá, você pode clicar lá e você vai ser atendido, beleza? Galera, espero muito que vocês consigam entrar. Vai ser muito legal ter você. Quem estiver aqui comigo até a data do Enem, vai ser muito legal. Bora lá, então, pra gente conversar, então, sobre as técnicas de simulado, as técnicas pra você acertar mais questões na hora da prova, tá? Bora lá, e quem for se inscrever no Enem pela última vez, já vai lá pra garantir a sua vaga, beleza? Então, bora lá, gente. Antes da gente falar, né, sobre estratégias das provas, eu preciso falar com você sobre simulado, tá? Simulado. Simulado, gente, na verdade, é estratégia para prova também, você concorda? O simulado nada mais é do que um treino para prova, tá? Deixa eu só beber uma água aqui, gente. Vamos lá. Simulado, gente. Muitas pessoas falam o seguinte: você tá se preparando para a prova mais importante da sua vida, ou a prova mais importante do ano? Gente, vamos lá. Primeira coisa que você tem que aprender nessa aula aqui. O Enem não é a prova mais importante do ano. Não é a prova mais importante do ano. Sabe por que o Enem não é a prova mais importante do ano? Porque os simulados que você faz antes do Enem, eles são mais importantes do que a prova. Por quê, Débora? Você tá ficando louca, Débora. A prova é o dia que eu vou lá e vou colocar as questões, vou ver se eu acertei e tal. Meu, não adianta nada você chegar no dia da prova e fazer da prova o seu simulado, tá? Não adianta. A prova mais importante do ano não é o Enem, são simulados que você faz até o Enem, tá? Então já anota isso pra toda vez que você for fazer um simulado, pensa, o Enem é só a cereja do bolo, é só o final. O que eu quero mesmo é treinar pra prova, é conseguir tirar uma nota alta na prova, tá? Gente, quem não faz simulado, faz do próprio Enem o seu simulado, tá? E eu queria até saber, tá? Gente, eu pedi pra desligar o chat pra vocês prestarem mais atenção, mas, gente, você faz simulado toda semana? Pra você não passar muita vergonha, você faz simulados pelo menos de 15 em 15 dias? Porque se você não está fazendo simulado faltando menos de 6 meses para o Enem, já passou da hora de você começar a fazer simulados. Ai, Débora, mas eu ainda não sei a matéria, como que eu faço simulados? Eu falei na aula de ontem, em outras aulas aqui,
que você já deve começar a fazer. E tem estratégias para quando você tá começando a fazer, tá? Eu não vou explicar aqui agora, mas você já tem que começar a fazer simulados, tá? Por que muita gente não faz simulados? Tem 2 motivos porque muita gente não faz simulados. O primeiro é que acha chato demais. Fala assim, ai, vou ficar uma tarde inteira, 5 horas, fazendo um monte de questões, que preguiça, é cansativo pra caramba. Então a pessoa não faz porque ela acha chato. Fala, deixa, ela vai prorrogando, sabe? Deixa lá pra perto do Enem, deixa lá pra perto do Enem e vai falando, vai, ai meu Deus, lá pra perto do Enem, pra perto do Enem. Gente, é verdade que fazer simulado é chato? Com certeza. Fazer simulado é chato, com certeza. Quem quer ficar 5 horas fazendo simulado, ou você prefere ficar 5 horas maratonando uma série na Netflix? Claro que é maratonando uma série, tá? Mas, gente, simulado, você tem que entender que o simulado não é perder tempo, é você ganhar tempo e entender o que você precisa melhorar até a data da prova. Eu vou te mostrar isso aqui agora, tá? E o segundo motivo pelo qual muitas pessoas deixam de fazer simulados é porque tem medo de ver que não está acertando muitas questões. Então a pessoa fala assim, eu sei que eu vou errar muitas questões, então eu prefiro nem fazer o simulado, tá? Ela acha que é mais fácil lidar com a ilusão de competência. Lembra que eu falei aqui, acho que na aula de métodos de estudo, que a ilusão de competência, que é quando você acha que sabe uma matéria, porque você sabe ela na teoria, só que quando faz exercícios, você erra muitas questões. E aí, isso é uma ilusão de competência, é que você acha que sabe, mas na hora de fazer questões você erra. E por que isso é uma ilusão de competência? Porque você acha que você sabe, só que chega no Enem, ninguém pede pra você fazer uma dissertação falando da matéria ou fazendo um resumo. Eles vão pedir pra você fazer questões. Então, quando você estuda uma matéria, achou que entendeu, mas na verdade você não sabe fazer questões dessa matéria, você está com uma ilusão de competência. Até tem gente que acha que é melhor ficar nessa ilusão, tá? Acho que sabe. Gente, por que muitas pessoas têm esse medo de tirar nota baixa, tá? Tem gente que fala assim, o que eu vou ganhar fazendo simulados, já que eu vou ver que a minha nota é baixa, tá? Vamos lá, o que o simulado te ajuda? O simulado, ele te ajuda em várias questões, mas em várias questões. A primeira delas é você já saber como que você iria na prova, o que você pode esperar na prova, é reconhecer terreno, tá? Quando você faz o simulado, você tira o medo do desconhecido. Gente, a receita do desastre para você ter medo de alguma coisa é quando você não conhece aquela coisa. Será que você já passou por essa experiência de viajar para um local que você nunca foi? E você fica com aquele frio na barriga, você fica imaginando como é aquele local. Agora vamos supor que você nesse mesmo local você já foi 1, 2, 3 vezes. Você tem menos medo, você fica com menos ansioso para ir naquele local, porque você já sabe como que é. A prova, o simulado é a mesma coisa. O fazer simulados aumenta o seu grau de previsibilidade no futuro, tá? E quando você tem previsibilidade no futuro, você fica mais tranquilo. E tem gente que fala assim, Débora, mas comigo é o contrário. Eu faço o simulado, em vez de ficar mais tranquilo, eu fico mais ansioso, porque eu tô vendo que eu não tô acertando. Eu tô vendo que eu tô errando um monte de coisa, eu prefiro não fazer, porque quando eu não faço, eu sei que eu fico nessa ilusão de que eu acho que eu não sei, eu não faço a prova, eu não sei se eu tô errando, e eu prefiro ficar nessa do que ficar mais ansioso achando que eu tô errando. Gente, sabe por que você fica ansioso? Sabe por que você não consegue fazer um simulado e fica com medo de errar? Porque você não tem as estratégias, as técnicas e os métodos certos de fazer o simulado e de corrigir o simulado. Gente, o simulado, ele é uma ferramenta ótima para você ver o que você tá errando. Eu já vou falar disso aqui. E por isso, gente, quando você tem estratégias, técnicas e métodos para fazer o simulado e para corrigir o simulado e para usar os simulados como uma ferramenta para dar um up nos seus estudos, você tem vontade de fazer simulado, porque você entende que é o simulado que vai dar um salto nos seus estudos. Gente, quem não faz simulado está muito atrás dos outros candidatos. E, gente, eu não tenho medo nenhum de falar isso, porque quem não faz simulado está atrás dos outros candidatos. Porque a pessoa vai chegar lá e vai concorrer com pessoas que fizeram simulados de 15 em 15 dias, simulados todas as semanas, e essas pessoas que fizeram, com certeza absoluta, elas vão conseguir tirar uma nota maior, porque elas estão mais preparadas do que você, tá? Por isso que lá no Enem, pela última vez, eu fiz questão de colocar simulados todas as semanas, com gabarito, pra quê? Pra gente treinar junto de agora até o Enem. Não adiantaria nada eu te dar método de estudo e não fazer com que você faça simulados e não te ajudar nos simulados. Por quê? Porque você não ia treinar, ia chegar na hora da prova e não ia conseguir fazer nada, tá? Então lá eu mostro como que você faz simulado, te dou todas as estratégias, aqui eu vou te dar algumas, mas lá eu te dou todas as estratégias pra você fazer simulados da forma certa e conseguir acertar mais questões, tá? O simulado, gente, outra coisa que o simulado ajuda é você a não ser surpreendido por questões que nunca viu. Gente, não sei se você sabe disso, mas
mas várias questões do Enem, elas são parecidas entre si com questões de outros anos, tá? Então, quando você faz um simulado, você entende que, poxa, essa questão caiu. De repente, se você faz 10 simulados, você fala assim, caramba, eu acho que eu já vi essa questão em algum lugar. Sabe onde que você viu? Em outra prova que você já fez. Eles mudam ali, tá? Não é só um númerozinho ou outro, mas eles mudam algumas coisas nas questões, mas às vezes o sentido é o mesmo. Quanto mais simulados você faz, maior é o seu grau de certeza, maior é o seu grau de entendimento da prova, tá? E você começa a entender como que é a estrutura de cada questão, que a questão do Enem ela é totalmente diferente das questões dos livros didáticos. Então você começa a reconhecer isso, tá? E a última coisa que as pessoas não fazem simulado, por que as pessoas não fazem simulados, e muitos de vocês não fazem, é porque vocês vão para o simulado com a expectativa errada. Gente, sabe o que é frustração? Presta atenção, o que é a fórmula da frustração? É quando a sua expectativa é maior que a realidade. Esse gap aqui, tá? Isso aqui chama frustração. Isso aí serve pra qualquer coisa na vida, tá? Pra qualquer coisa na vida. Vamos supor, tá? Vamos pegar um exemplo nada a ver aqui. Poxa, você tá ali saindo com um cara, com um boy ali, e aí você tá com a sua expectativa é que ele te peça em namoro, tá? Você tá saindo com ele. E aí a realidade é que ele não te pede namoro. Vocês ficam ali, ficando, saindo lá, 4, 5 meses, 6 meses, e ele não te pede namoro. Ou seja, a sua expectativa tá aqui e a realidade tá aqui. Isso aqui chama frustração, tá? Esse gap aqui. Agora, quando você faz o simulado com a expectativa de acertar o máximo de questões, e quando você olha pro seu simulado, você errou muitas questões, você fica frustrado, você fica triste, você fica ansioso. Agora, quando você faz o simulado com a expectativa certa, com a mentalidade certa, que é o simulado, ele não serve para testar se eu sou burro, se eu sou inteligente, ele serve para que eu consiga analisar os meus erros, onde estão os meus erros e como consertar isso até o Enem. Quando eu vou com essa mentalidade, eu começo a entender que o simulado não é uma ferramenta de julgamento, ele não está me julgando, ele não está julgando se eu sei ou não sei o suficiente, ele é uma ferramenta de análise. Então entenda isso, o simulado não é ferramenta de julgamento, é uma ferramenta de análise, para você analisar o que você ainda precisa melhorar, tá? Então, quando você for fazer um simulado e você errar, sabe o que você vai fazer a partir de agora? Você vai comemorar que você errou. Você fala assim, caramba, ainda bem que eu errei isso aqui agora, porque se eu errei isso aqui agora e eu tenho as estratégias, as técnicas pra ver o que eu errei e consertar isso aqui até o Enem, lá no Enem eu vou acertar. Então, o simulado antes do Enem, ele serve para isso. Muda a sua expectativa em relação ao simulado, que você vai começar a entender, a fazer simulados e a entender que ele está te mostrando. Só que para isso, você tem que ter as técnicas, as estratégias e os métodos para corrigir o seu simulado, tá? Para corrigir o seu simulado e com a correção do simulado, você sabe como que você volta na matéria e aprende aquele conteúdo que você errou. Quando você não tem essas estratégias, você simplesmente erra e fala, poxa, errei aqui, errei e vou tentar na próxima. E aí você vai tentando até o Enem, chega no Enem, às vezes você erra uma questão super parecida que você poderia ter acertado se você tivesse corrigido o simulado, entendido como que você corrigiu o simulado e você acertaria essa questão, mas você errou simplesmente porque você não sabia essas estratégias. Gente, beleza? Deu pra entender a questão do simulado? Por que eu fiquei enchendo o saco de vocês aqui antes de falar de várias estratégias? Por que eu enchi o saco de vocês aqui sobre o simulado? Porque eu preciso que você faça um compromisso comigo a partir de agora. Que você vai fazer simulados de agora até a data do Enem, de semana em semana ou no mínimo de 15 em 15 dias. Gente, isso aqui não adianta nada do que eu te ensinei aqui se você não fizer os simulados, não adianta de nada, tá? Não adianta, porque o simulado é o que vai colocar em prova aquilo tudo que você está aprendendo. Então eu quero que você faça esse compromisso comigo. De agora até o Enem, falta mais ou menos 5 meses e meio, quase 6 meses ali, um pouco menos de 6 meses, para o Enem. E você vai fazer esse compromisso de fazer simulados pelo menos de 15 em 15 dias, para que você comece a entender o que você está errando e consertar isso até a data do Enem, tá bom? Então vamos lá entender como que você faz um simulado e como que você faz a prova do Enem para acertar mais questões. Eu vou falar aqui de simulado e prova do Enem ao mesmo tempo, porque a prova do Enem são as mesmas estratégias praticamente, você vai ver que tem uma pequena diferença aqui do simulado, tá? Então eu quero te falar agora quais são as etapas da prova do Enem e do simulado que você tem que fazer para que você consiga aumentar o número de acertos, acertar mais questões, tá? Vamos lá! A gente vai dividir o simulado e a prova do Enem em antes, durante e depois, tá? Antes, durante... Gente, falei durante 2 vezes. Antes, durante e depois, tá? Na prova do Enem, só não tem essa parte do depois. Então, quando você vai fazer o simulado, você tem o que você faz antes do simulado, durante o simulado e depois do simulado, ok? Quando você vai fazer a prova do Enem, você tem o que você faz antes do simulado e durante o simulado. Depois do simulado... Falei errado. Antes da prova do Enem, durante a prova do Enem.
Depois da prova do Enem, não tem muito o que você fazer, tá? Depois do simulado tem o que fazer, porque é justamente aqui a ferramenta analítica de você entender o que você ainda tá errando. Depois da prova do Enem, a prova oficial do Enem, você só tem que analisar quantas questões você acertou, olhar lá e comemorar, porque você vai ter acertado muitas questões, se Deus quiser. Beleza. Antes do simulado, já anota, gente. Essa parte eu vou até dar um pause, vamos lá. Você precisa começar a anotar isso aqui que eu vou te falar aqui agora, porque é muito importante. Se você não anota, você vai esquecer. O que você faz antes do simulado e antes da prova do Enem também, tá? Vamos lá, como você se prepara antes do simulado? Antes de fazer simulado e antes da prova do Enem, você precisa de uma preparação, tá? O Enem é uma prova que tem muitos candidatos, muitas pessoas fazendo, você precisa se preparar, porque tem gente que tá se preparando, tá? Tem gente que tá aí há 1, 2 anos tentando, tem gente que tá bem preparado, então você precisa se preparar. Ai, Débora, não fala isso, porque senão eu fico mal, senão você tá me comparando com outras pessoas. Não estou te comparando, eu estou falando que tem gente que tá se preparando e você também tem que se preparar da melhor forma possível, tá, gente? O vestibular, ele é um concurso, ele é quem está mais preparado. Gente, não fui eu que inventei as regras do jogo, tá? A gente só segue as regras do jogo. Não fui eu que inventei o Enem, não fui eu que inventei o vestibular. A gente só pega o jogo e fala assim, deixa eu entender como funciona. Ah, tá, vou jogar de acordo com as regras. Na vida é assim, a gente não concorda com muita coisa, mas a gente joga com as regras do jogo pra gente ter o nosso objetivo lá alcançado, tá? Então, você tem que se preparar antes do Enem. Como que você se prepara? Você precisa pensar em sono, alimentação, né, almoço no caso do Enem, e você precisa preparar a sua estratégia de prova. Muitas pessoas só falam disso, ai, durma bem antes do Enem, alimente-se, não coma um prato de coisa, não coma uma feijoada antes do Enem. Gente, isso aqui é verdade, tá? Faz sentido. Só que poucas pessoas falam dessa estratégia de prova que você precisa chegar no Enem já com as estratégias, tá? Não adianta você chegar no dia do Enem e falar assim, deixa eu ver por onde eu começo essa prova. Eu começo da mais fácil, da mais difícil, eu começo na redação e eu vou falar sobre tudo isso agora, tá? Nessa aula aqui. Até terminar essa aula eu vou falar sobre tudo isso. Não adianta, você precisa, antes do Enem, você precisa preparar, tá? Então, o que você faz antes da prova, antes de fazer o simulado? E eu tô falando de antes de fazer o simulado, porque no simulado, gente, você precisa se preparar de verdade, como se fosse a prova do Enem. Então, a primeira coisa que você faz é exatamente isso. Antes do simulado, você simula exatamente como é a prova do Enem. No dia antes da prova do Enem, você tá marcando de fazer uma viagem e beber pra caramba e virar à noite antes do Enem? Provavelmente não, tá? Antes da prova oficial você não tá fazendo isso. Antes do simulado você deve fazer isso? Não porque você está em pandemia e você tem consciência, mas mesmo se não tivesse, você vai fazer isso, gente, de antes do simulado? Não, simulado, é testar, reconhecer campo, é você entender como que é a prova. Se você não faz isso agora, o Enem vai ser o seu simulado, tá? Então o que você vai pensar? Você vai pensar roupa que você tá vestindo, você vai pensar máscara? Sim, provavelmente o Enem esse ano vai ser de máscara, gente, a gente tá no meio de uma pandemia ainda. A máscara, você vai pegar o seu lanche e colocar na sua mesa o seu lanche, tá? Então se prepare, coloque água, vai ao banheiro, ok, já pensa aí, isso aí faz parte da estratégia de preparação. Que horas que eu vou ao banheiro, tá? E quando você vai fazendo vários simulados, você vai entendendo o horário que você precisa ir ao banheiro, tá? Que horas que eu vou? Você vai deixar o seu celular ligado? Não, por quê? Porque no dia do Enem você não vai deixar o seu celular ligado, tá? Você vai parar pra assistir TV? Não, não vai. Você vai parar 15 minutos pra descansar? A não ser que essa seja a sua estratégia de na hora do Enem, você não vai, tá? Então você, antes do Enem, antes do simulado e antes da prova do Enem, você se prepara. Você se prepara e no simulado como se fosse exatamente a prova, sem mudar uma coisa ou outra, tá? Se desse pra você treinar dentro da escola que você vai fazer a prova, eu falaria pra você treinar dentro da escola onde você vai fazer a prova, tá? Mas como geralmente não dá, se prepare o máximo que você der. Só que você tem que já preparar também qual é a sua estratégia de prova. Por isso que quando eu vou falar aqui das estratégias de provas, eu quero que você anote para você ir testando isso. Porque você tem que chegar na hora do Enem já sabendo por onde você começa a fazer fácil, difícil, redação, quando eu pulo, quando eu não pulo. Você tem que chegar na prova já com isso. O tempo no Enem é extremamente escasso. Quando você chega na prova e você vai tomar decisões, você já tá perdendo ali 10, 15 minutos que você poderia estar usando para responder questões. Então, antes da prova, você já chega com a sua estratégia de prova, tá? Você precisa saber disso. Ok, antes do simulado e antes do Enem, é isso que você faz. Durante o simulado e durante a prova do Enem, o que você faz?
Agora é a hora de você executar a sua estratégia. Então, antes do Enem, você já preparou a sua estratégia, você já sabe essas várias coisas que eu falei, quando faz a redação, o que acontece se você não tiver ideias para sua redação, você já se prepara antes. Olha, qual que é a minha estratégia aqui, se eu olhar para o tema e não vir nenhuma ideia na minha cabeça, apesar de que se você estudar da forma certa para redação, vem ideia na sua cabeça sim, tá? Você já pensa em tudo isso. Eu chuto quais questões eu quero chutar, quais eu não quero. Você já chega com essa estratégia pronta. E você aplica essas estratégias, tá? Você já chega também pensando qual que é o meu plano para dar conta da prova até o fim. Qual que é o meu plano para o meu corpo aguentar a prova até o fim, tá? Muitos alunos meus, quando nunca tinham feito redação, falavam: Débora, eu não consigo responder as 90 questões, mas não é porque eu não sei as questões. É porque me chega uma hora que meu corpo cansa, eu começo a ficar com sono. Qual que é a sua estratégia? No dia do Enem, você não pode falar isso. Então, você já tem que executar, tá? Por isso que você precisa fazer o simulado. Essas estratégias do durante eu vou te ensinar agora. Antes disso, só falar o que você faz depois do simulado, gente. Muita gente para por aqui e fala assim: eu só vou fazer o simulado, depois eu vou conferir se eu acertei ou se eu errei e vou guardar esse simulado e nunca mais olhar pra ele. Não é dessa forma que você treina da melhor jeito pro Enem, tá? Depois do simulado, você precisa, sim, corrigir o seu simulado. Você não vai simplesmente sentar e chorar pelo que você errou, até porque você acabou de entender que no simulado você não senta e chora. Você agradece por ter errado agora e não ter errado no dia do Enem, tá? Então, se você aprender as estratégias certas aqui, você vai conseguir, sim, aplicar e vai conseguir tirar uma boa nota. Então, você nem vai ficar chorando depois do simulado, tá? Então, no simulado, o que você precisa fazer depois do simulado? Você vai fazer um autodiagnóstico, um diagnóstico e um plano de ação, tá? O diagnóstico, o que é o diagnóstico? Ele vai te mostrar coisas que você achava que sabia e não sabia, tanto de matérias quanto do seu corpo e da prova, tá? Então, por exemplo, o diagnóstico vai te mostrar se você acha que tem facilidade em linguagens e você errou muitas questões de linguagens, o diagnóstico do seu simulado vai te apontar isso. Olha, você está errando muitas questões de linguagens, você precisa melhorar em linguagens. Você achava que você estava indo muito mal em matemática. Só que agora, olha quantas questões que você acertou de matemática. Caramba, você não tá tão mal assim. Então, o diagnóstico. Agora também tem o diagnóstico de você mesmo, tá? O seu cansaço. Em qual questão, tá? E você consegue perceber isso fazendo uns 2, 3 simulados. E mais ou menos em qual questão ali que você começa a sentir cansaço, dor na coluna, sono, preguiça, vontade de desistir. Qual que é a questão? É lá pra... Você faz lá 40 questões, nem vê o tempo passando, mas quando chega na questão 40 e poucos, você já tá assim: caramba, velho, só quero ir dormir, só quero largar isso aqui. Qual questão? Porque quando você sabe isso, você começa a ter estratégias e pensar planos de ações para que você consiga arrumar isso até o Enem. Quando você não sabe disso, você vai chegar no Enem, na questão 60, você vai estar morrendo de dor na coluna, morrendo de sono, e aí a sua vontade vai ser chutar tudo direto no gabarito, e tem muita gente que faz isso, tá? Chuta direto. Então você vai avaliar o seu cansaço, a sua estratégia de responder questões. Essa estratégia que eu tô fazendo aqui, eu vou te dar várias estratégias aqui. Você vai, depois que você começar a fazer simulados, porque você se comprometeu comigo a fazer simulados agora toda semana até o Enem, ou pelo menos de 15 em 15 dias, você vai olhar e falar: olha, esse tipo de questões aqui que eu tô respondendo, essa ordem que eu tô respondendo, esse local que eu tô fazendo a redação, isso aqui tá dando certo pra mim? Vou testar outro método agora. E você vai testar outro método. Quando você faz isso, você faz o diagnóstico e o autodiagnóstico. O diagnóstico é o da prova, tá? É das questões, entender o porquê que você errou e por que você devia ter acertado e não acertou aquela questão. Você faz o diagnóstico e o autodiagnóstico, que é você. Gente, o que é o diagnóstico? Você precisa, quando errar uma questão, você precisa entender o porquê que você errou aquela questão. Você pode ter errado por falta de conteúdo, ou seja, você às vezes ou não estudou aquela matéria, tá? Não estudei, gente, caiu probabilidade aqui, Débora, caiu probabilidade, eu nem olhei pra essa matéria, não estudei, eu errei por falta de conteúdo. Ou pode ser que você estudou probabilidade, porém você não estudou a quantidade certa, não se aprofundou a quantidade certa na matéria, e aí você errou. Então é quando você erra por falta de conteúdo. Você pode ter errado por falta de atenção. Quando que você erra por falta de atenção? É quando tá corrigindo o seu simulado, tá? Você vai lá ver se você errou aquela questão, você olha a questão e fala assim: nossa, olha esse detalhe aqui, ó, esse número aqui, essa palavra aqui, que se eu tivesse prestado atenção na hora da prova, eu teria acertado. Isso você errou por falta de atenção. E aí você tem técnicas, estratégias e métodos para não errar mais por falta de atenção. E você pode errar por falta de tempo também. Você nem conseguiu chegar na questão, tá? Então você tá fazendo a prova ali, você já fez lá 40, 50, 60, 70 questões, o avaliador lá, como é que ele chama? O fiscal da prova fala assim: olha, gente, falta só meia hora, se eu fosse vocês eu já começava a passar.
pro gabarito. Faltam 20 questões para você responder, você nem começou a passar pelo gabarito. O que você vai fazer nessa hora? Chutar direto no gabarito. E aí você perdeu ele 20 questões simplesmente porque não deu tempo de fazer a prova. Então você geralmente erra as questões por falta de conteúdo, por falta de atenção e por falta de tempo. A falta de tempo eu vou te ensinar aqui agora, tá? Vou te ensinar como que você faz por não errar por falta de tempo, tá? Então, esse é o autodiagnóstico. Você precisa fazer esse autodiagnóstico. E, gente, eu tô só citando aqui porque não dá tempo em uma aula de 1 hora, porque eu quero passar muito conteúdo pra você, não dá tempo de eu te explicar os detalhes. Débora, ok, entendi que eu errei por falta de conteúdo. Como que eu faço pra estudar? Infelizmente, aqui não dá tempo, tá? Não dá tempo, eu não consigo explicar, mas é bom você já saber isso. Lá no Enem, pela última vez, lá no curso, eu ensino exatamente a técnica, tá? Exatamente o que você faz quando você erra por falta de conteúdo, falta de atenção, por falta de tempo, eu ensino tudo isso. Aqui, infelizmente, eu não consigo. Agora, vamos, então, responder. Isso aqui é o que você faz depois do simulado. Então, recapitulando aqui, antes de eu responder outras perguntas aqui do que você faz, ó, as perguntas que a gente vai responder ainda, tá? Em que ordem que você lê a questão para acertar mais questões? Quais áreas do conhecimento que você faz, na ordem que você faz, tá? Qual a área do conhecimento que você faz? Em que momento você vai fazer a redação? A gente vai responder isso. Que mais? Como não deixar nenhuma questão sem responder? Essa daqui eu vou te mostrar. Essa é uma técnica aqui que vai valer muitos pontos pra você. A gente vai falar sobre também como conseguir responder as questões rapidamente, ou seja, como que você ganha velocidade, tá? E como que você faz para chutar do jeito certo, além de outras coisas aqui. Mas vou recapitular aqui o antes, durante e depois, porque isso é muito importante para você não perder nada daqui, tá? Então, recapitulando. Etapas para você fazer o simulado e etapas na hora da prova também. Vamos lá. O simulado, você tem o antes, durante e... Falei durante de novo. Antes, durante e depois, tá? E a prova do Enem, você tem a preparação antes e o que você faz durante. Antes, o que você faz? Tanto do Enem quanto do simulado. Você já se prepara, você vai preparar o ambiente, preparar tudo exatamente igual ao Enem, máscara, caneta preta de material transparente. Você vai preparar o seu lanche, sua água, sua máscara, tudo, sentar e fazer a prova, tá? E você também vai preparar as estratégias que você vai utilizar na hora da prova. Você precisa chegar na hora da prova já sabendo as estratégias que você vai usar e o plano de ação para caso alguma daquelas estratégias que você tenha feito não deu certo, tá? Durante, o que você faz? Você executa essas estratégias aqui, tá? Que eu vou te mostrar aqui agora. E você já tem um plano também para que se alguma coisa ali der errado, tá? Você já tem esse plano para se alguma coisa der errado. E depois do simulado, o que você precisa fazer? Sentar e chorar? Não, até porque você vai aprender as técnicas certas aqui comigo e você não vai mais errar esse tanto de questões. Você vai simplesmente fazer o seu diagnóstico e o seu autodiagnóstico. Diagnóstico é entender o porquê que você errou e criar um plano de ação para o que você errou. E o autodiagnóstico é entender em que momento que eu senti cansaço, em que momento que eu tive vontade de desistir, em que momento que eu comecei a querer ir ao banheiro, em que momento que eu senti fome, em que momento que minha coluna começou a doer, em que momento que eu quis pular muitas questões. Você vai entender tudo nesse autodiagnóstico. Então, depois do simulado, você faz um autodiagnóstico e aí, com as técnicas, estratégias e métodos certos, você volta e consegue corrigir aquelas questões. E se você não errar agora, você não erra na hora do Enem. Agora, se você errar agora, fizer simulado, fizer questões, isso aqui também vale para as questões, tá, gente? Tô falando de simulado, mas quando você faz uma lista de 10 exercícios, você precisa fazer esse autodiagnóstico também. Não adianta nada você ir lá fazer uma lista de 10 exercícios, errei 9 e falo, vou passar para a próxima lista. Não, a gente aprende com os erros, tá? Então, depois você faz o seu diagnóstico, autodiagnóstico, entende se você errou por falta de conteúdo, por falta de tempo, por falta de atenção, e aí você conserta isso, consertando agora, você não erra isso no Enem. Beleza? Então, bora lá responder as estratégias para durante a prova, tá? Durante a prova do Enem, quais estratégias você deve usar? Primeira estratégia, em qual ordem você lê a questão do Enem, tá? Não sei se você já se deparou com alguma questão do Enem, mas todas as questões do Enem, elas têm um formatinho, tá? Que é um texto, o Enem é assim, ó, um texto, tá? Um texto ali falando um monte de coisas. Depois tem o que a gente chama de enunciado ou comando da questão, que é a pergunta em si. E depois a gente tem 5 alternativas, A, B, C, D e E, tá? Então, em qual ordem você deve ler para você andar mais rápido, ganhar velocidade na sua prova, tá? Você não vai ler a questão na ordem que aparece lá, ou seja, você não lê o texto ou enunciado depois das alternativas. Você começa lendo o comando da questão, a pergunta que estão te fazendo ali. Por que você faz isso? Porque você faz isso, depois você lê o texto, já procurando o que está pedindo na questão ali, e depois você lê as alternativas. Quando você faz isso, você já sabe, quando você for ler o texto, você já está procurando aquilo lá que está pedindo na questão. Agora, se você for ler o texto, ler o que está pedindo, e depois ter que ler o texto de novo, você gasta 2 vezes mais tempo. Então,
Vamos lá, recapitulando. Prova do Enem, questão. Texto, enunciado, 5 alternativas, tá? Textão, enunciado, 5 alternativas. Leia primeiro o enunciado, depois o texto, depois as alternativas para você encontrar. Então, leia o enunciado, procura no texto o que está pedindo ali e aí você vai resolver. Tem outra técnica também, que é o seguinte, se as questões não forem tão grandes, se as alternativas não forem tão grandes, tá? A, B, C, D e E, depois de ler o enunciado, você pode já ler as alternativas, porque aí quando você for ler o texto, você já tá mais procurando ainda para ver qual alternativa tá certa e a alternativa tá errada, tá? Então tem isso aí, mas você precisa testar. Por isso que você tem que fazer simulado. Não adianta nada você pegar essa estratégia que eu tô te passando aqui e falar assim, ah, beleza, anotei, no dia do Enem eu vou fazer essa estratégia. Não, você precisa treinar agora, tá? Antes da prova você precisa treinar para você ver se está funcionando para você. Então, faça isso. Leia o enunciado, depois o texto, depois alternativas. Se as alternativas ali, as 5 alternativas forem pequenas, forem 3 palavras, 2 palavras, isso eu tô falando mais para linguagens e para humanas, tá? E aquelas questões de natureza também e matemática que não são contas. Porque não adianta nada você ler o enunciado, ler um monte de números sem ter feito conta nenhuma, né? Então, li o enunciado, li o texto, li as 5 alternativas, procuro. Se não forem muito grandes as 5 alternativas, li o enunciado, já li as alternativas para entender quais são as respostas que devem estar certas ou erradas, depois eu leio o texto. Comece a testar isso nos seus simulados, você vai ganhar muita velocidade, tá? Para responder mais rápido. Essa aqui vocês me fazem muito essa pergunta. Débora, eu faço primeiro qual área do conhecimento? A que eu tenho mais facilidade ou a que eu tenho mais dificuldade? E, gente, essa pergunta, só na pergunta, já tem um grande erro aí, tá? É você tentar fazer a área do conhecimento, escolher... Tem 2 erros que vocês podem cometer. Um deles é fazer as questões, tá? Vou recapitular aqui, porque tem gente que não sabe disso. Como que funciona o Enem? Quando você chegar na hora da prova, você vai ter lá no primeiro dia de prova, no caso esse ano é dia 21 de novembro, você vai ter lá a redação, você tem uma proposta de redação lá no início da prova, depois você tem 45 questões de linguagens e suas tecnologias, depois mais 45 questões de humanas e suas tecnologias. Isso no primeiro dia do Enem. No segundo dia do Enem, você tem 45 questões de ciências da natureza e suas tecnologias, mais 45 questões de matemática. E aí vocês me perguntam, Débora, eu faço primeiro qual área do conhecimento? Eu faço a que eu tenho mais facilidade? Por exemplo, linguagens e humanas. Eu tenho mais facilidade em linguagens, eu começo por ela? E em natureza e matemática, eu faço primeiro matemática porque eu tenho mais facilidade? Calma, não é bem por aí. Não é só por facilidade e dificuldade que você escolhe, tá? Tem gente que faz na ordem que aparece, também é um erro, porque não é assim que você faz. E tem gente que faz negócio, eu tenho mais facilidade. Vou te mostrar aqui a forma como eu já testei várias vezes com vários alunos e funcionou melhor, que é... Lembra que no decorrer do desafio inteiro eu te falei uma palavrinha que eu falei que pra mim é a palavra de ouro dos estudos, que é a palavra priorização? É você pensar no que você precisa fazer primeiro para aumentar mais a sua nota, tá? E quando você pensa em priorização, na hora da prova, você tá pensando em energia. O que é energia? Pensa que você vai ficar ali 5 horas fazendo uma prova. No segundo dia, não, no primeiro dia, né? 5 horas e meia no primeiro dia, 5 horas no segundo. É muito tempo. Você precisa entender onde que você precisa focar a sua energia. Então, o que eu sugiro que você faça? Você precisa começar pela área do conhecimento que tem mais peso para você. Lembra lá que a gente falou sobre peso, recorrência e dificuldade na área sobre cronograma? O que é peso? São as áreas do conhecimento que o curso e a faculdade que você quer tentar dá mais peso, ou seja, a sua nota vai valer mais naquela área do conhecimento. Gente, quem perdeu a aula de cronograma vai ficar meio bugado com isso aqui, mas infelizmente você perdeu. O que é peso, então? Cada curso em cada faculdade, tá? Federal, verdade pública, né? Pública, você tem, cada área do conhecimento tem um peso. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Medicina na USP, tá? Quem quer medicina na USP? Quais as áreas do conhecimento valem o quê? A pessoa que quer fazer medicina na USP, a área do conhecimento de redação, linguagens e humanas, redação, linguagens e humanas, a nota que ela tirar aqui vai ser multiplicada por 2. Matemática, a nota dela vai ser multiplicada por 3. E natureza, a nota por 4. Então, gente, você acha que a pessoa que vai tentar a medicina, quando tiver a prova de natureza e de matemática, qual que ela faz primeiro? Ela faz a de natureza. Por quê? Porque ela tem mais energia no início da prova, vale mais pra ela, a chance de ela acertar mais é melhor. Agora, se não tem peso, tá? Então, quando tem peso, você faz primeiro a que tem mais peso. Vou pegar outro exemplo aqui. Vamos supor que alguém vai fazer algum curso em alguma faculdade que o peso é 2 em linguagens
e 1 em ciências humanas. Então, você faz primeiro a prova de linguagens, porque é 2 e 1 em humanas, você faz a de humanas depois, beleza? Então, sempre é que tem maior peso. Caso o peso da sua faculdade, o curso que você quer, é tudo 1, ou você vai tentar alguma particular que não tem peso, aí você vai para essa questão do que você tem mais facilidade ou dificuldade. Então, caso não tenha peso, você vai, Débora, não tem peso em natureza ou em matemática, ou o peso é igual, então pode ser que, por exemplo, nesse exemplo que eu dei de medicina, linguagens e humanas tem peso 2 para quem quer medicina na USP, tá? Então, você vai escolher qual que eu tenho mais facilidade. Eu tenho mais facilidade de humanas, sempre tive facilidade em humanas, história, geografia, filosofia. Ok, faz primeiro a de humanas. Eu tenho mais facilidade em linguagens, faz aí a de linguagens, beleza? Isso é estratégia. Gente, só dessas estratégias que eu tô te passando aqui, você vai acertando 5 questões por causa de uma estratégia, mais 5 questões por causa de outra. Daqui a pouco, com todas as estratégias que eu te passei aqui, você acertou mais 30 questões simplesmente por assistir essa aula aqui. Isso é estudar com estratégia, tá vendo? Gente, como eu disse, isso aqui não é nem 10% das estratégias que eu sei e que eu quero passar pra vocês, tá? Então, tem muita coisa, beleza? Então, é isso. Se tiver peso, ok? A área que tem mais peso, você faz primeiro. Se não tiver peso, a área que você tem mais facilidade, primeiro, ok? Então, a gente já falou aqui sobre em qual ordem ler a questão pra você acertar mais questões. Já falei em qual que você faz primeiro cada área do conhecimento. Agora, uma pergunta que vocês fazem muito também. Em que momento eu faço a redação, Débora? Quando que eu faço a redação? Cheguei na prova, primeiro dia de prova tem a redação, tá? Em que local eu faço a redação? Em qual momento da prova eu faço? Você pode pensar na mesma estratégia da de cima, que é energia. Qual momento da prova você tem mais energia? Geralmente é no início da prova, tá? Então, muitas pessoas falam isso, faça a redação primeiro antes de resolver as outras questões, tá bom? Isso é uma das estratégias. Então, chega lá e faz a redação. Ainda mais porque a redação, gente, é uma das principais partes do Enem, que você tem que garantir que você vai tirar uma nota alta. Por isso que eu falo, não deixe que a primeira pessoa que corrige o seu texto e fale se está valendo 1000 ou não, seja o corretor oficial do Enem. Se você deixa pra lá, fiz minha redação, quanto você vai tirar? Não sei. Gente, tem como você saber antes. Pra que você não vai mandar alguém corrigir se você tem como você saber? Débora, mas cada assunto eu vou tirar uma nota. Não é bem assim, tá? Quando você entende a estrutura do Enem, da redação do Enem, quando você tem o seu caderno de repertório sociocultural, que eu ensinei na aula de sábado a fazer, quando você vai treinando redação, quem já fez sabe disso, tá? A sua nota é muito parecida. Você tira, tipo assim, num tema sobre evasão escolar, num tema sobre adoção, num tema sobre violência contra a mulher, você vai tirar notas muito parecidas. Por quê? Porque você aprendeu a técnica, você tá treinando a técnica, você já tem o seu caderno de repertório sociocultural, então você tira notas muito parecidas, tá? Então, gente, redação é a principal parte do Enem, uma das principais partes, tá? Pra quase todo mundo, redação é uma das principais partes e você tem como você chegar lá sabendo que vai tirar mais de 800. Não sei por que vocês não entendem isso de uma vez. Dá pra você aprender a técnica, aprender o método de como fazer a redação, aplicar, mandar a sua redação para correção, corrigiu, tirei 600, ótimo. O que eu preciso arrumar nesses 400 pontos que faltaram para chegar próximo dos 1000 pontos? Para chegar nos 1000 pontos. Dá pra você fazer isso sim, tá? Então, deixa eu colocar o celular para carregar aqui, senão vai descarregar aqui. Dá pra você fazer isso e é por isso que eu falo tanto de você mandar a sua redação para correção e você aprender a fazer a redação da forma certa pro Enem, tá? Então, mas beleza. Ok, Débora, se essa não é a única estratégia de fazer a redação no início, tá? Essa é uma estratégia e é uma estratégia que pode dar certo pra você. Só que tem muitas pessoas que não pensam nisso, mas é o que acontece. O que acontece, tá? Quando você vai fazer a redação e é no primeiro dia do Enem, às vezes você tá muito nervoso na hora da prova. E acontece, tá, gente? Por mais que você tenha preparado, por mais que você tenha feito muitas coisas, às vezes chega na hora da prova e você tá muito ansioso. Quem fala assim, chega lá e faz a redação primeiro, não pensa nessa questão que pode acontecer de você chegar na hora da prova e tá muito ansioso. Então, qual que é uma estratégia que você pode testar antes da prova, mais uma vez, porque você tem que testar antes da prova, que é o seguinte, é uma estratégia de você chegar na hora da prova, você não vai fazer a redação direto, você vai começar a responder algumas questões. Pra quê? Porque o tempo que você está respondendo algumas questões é o tempo que você está se acalmando. Então você vai lá e começou a prova, você leu a proposta de redação, tá? Você pode ler qual que é o tema da redação. Fale sobre a formação educacional, os desafios da formação educacional do SUS no Brasil. Entendi, ok, já entendi. Calma, vou começar a fazer algumas questões e aí faz nessa ordem que eu te falei, da área do conhecimento que tem mais peso. Se não tiver peso, ou se o peso for tudo igual, a que você tem mais facilidade, ok, comece a fazer ali, faça umas 10 questões.
Beleza, Débora, eu fiz 10 questões, já tô mais tranquilo. Agora eu ainda tô com energia, ainda estou no início da prova. Vou lá fazer a minha redação. Gente, essa é uma estratégia que super funciona. Teste ela, mas você precisa testar, tá bom? E tem gente que fala também, lê a proposta de redação. Essa segunda técnica, o que acontece, tá? Mas você tem que testar ela. A nossa mente, tá? Nossa mente é muito poderosa, gente. Vocês devem saber disso. Nossa mente é muito poderosa. Às vezes, você lê o tema da redação e na hora não conseguiu ter ideias. Apesar de que eu ensinei várias estratégias, várias formas de ter ideia para qualquer tema na aula de sábado, né? De redação. Na hora você não teve ideias. Só que aí você enxerga alguma coisa na hora da prova, alguma questão tá falando de algum tema que te faz ter alguma ideia e aí você consegue ter ideias para sua redação. Então, não necessariamente você tem que fazer a redação assim que você receber a prova. Você pode fazer isso, de fazer algumas questões e aí a sua mente vai ter outras ideias. O que você não pode fazer, que é muito arriscado, é você fazer todas as questões primeiro, as 90 questões e depois fazer a redação. Porque pode ser que você já está cansado, pode ser que no meio do caminho você não viu que não vai dar tempo de responder todas as questões. Você já começou a ficar mais ansioso, então isso não vale, tá? O que você precisa fazer é ou fazer no início da prova, se você não estiver muito nervoso, ou fazer a estratégia de fazer 10, 15 questões para já ir movimentando a sua mente e aí você faz a redação depois desse tempo, tá? Teste. Você comprometeu a fazer simulado de uma vez por semana ou de 15 dias. Teste isso para você ver o que mais funciona para você, tá? Por isso a importância do simulado, gente. Por isso a importância para você conseguir testar, beleza? Agora, uma estratégia, vou até beber água, gente. Uma estratégia que só essa estratégia aqui eu tenho certeza que vai fazer você tirar uns 15 ou 20 pontos a mais no Enem, 20 acertos, tá? 15 a 20 acertos a mais no Enem por causa desta estratégia. Vou te passar uma ótima estratégia para você conseguir responder todas as questões sem chutar direto no gabarito. Vamos lá. Vamos lá. Se você já fez o Enem alguma vez, você deve saber que várias vezes, tá? Ou se você fez algum simulado também. A gente, no final da prova, muitas vezes precisa chutar direto no gabarito ou chutar na prova mesmo, de qualquer jeito lá, sem quase nem ler a questão, porque não deu tempo, tá? Isso acontece demais, acontece muito. Quando você não consegue responder as questões simplesmente porque não deu tempo, você teve que chutar direto no gabarito. Essa estratégia aqui, ela é justamente para isso, para você não ter que chutar direto no gabarito. Porque o que acontece, gente? Essa aqui você tem que prestar atenção, tá? Então, respira, presta atenção. Presta atenção. O que acontece com muitos estudantes? Eles vão lá, começam a fazer a prova. Fiz 20 questões, fiz 30, fiz 40. Terminei o primeiro caderno de 45. Aí, quando eu começo a fazer o segundo caderno ali, já começo a ver que não tá dando tempo e vou ter que chutar muito no final. Você não pode deixar com que você chute direto no gabarito sem ter lido a questão, ou no gabarito, ou na prova mesmo, tá? Sem ter lido a questão. Por que que você não pode fazer isso? Vou te ensinar uma regra aqui, que você agora vai entender o porquê. Vamos lá, se você conhece a prova do Enem, ou se você não conhece, eu vou te explicar aqui agora. Ela é corrigida com base na TRI. O que é TRI? Teoria de resposta ao item. Tem gente que chama isso de sistema anti-chute. O que significa isso? A TRI, ela visa olhar a coerência entre as suas respostas. Então, vamos lá. Uma pessoa que tirou 30 pontos em matemática e que tirou também a mesma pessoa, tá? 30 pontos em linguagem, então, ou seja, a área do conhecimento de matemática e a área do conhecimento de linguagem, essa pessoa, talvez ela vai tirar 700, 750 pontos em matemática e ali 600 pontos em linguagem, ou seja, uma diferença de 100, 150 pontos, tá? Por que acontece isso, gente? Porque a prova do Enem, ela não é, tipo, quantidade de acertos. Ah, eu que tirei 30 questões em matemática, acertei 30, e meu amigo que tirou 30, a gente vai tirar a mesma nota? Não, por causa da TRI. A TRI, ela visa a coerência. O que é essa coerência que ela tá procurando? É o seguinte, você é um estudante que acerta questões fáceis e médias e erra questões difíceis? Isso é coerente? Uma pessoa que erra coisas fáceis e médias na verdade, ao contrário. Ela acerta coisas fáceis e médias, ou seja, questões fáceis e médias, e erra questões difíceis. Isso é coerente? Isso é normal? É super normal, tá? Uma pessoa ali, ela acertou as fáceis e médias, chegou nas difíceis, ela não conseguiu. Super normal. Agora, quando você erra questões fáceis e médias e acerta as questões difíceis, a TRI olha pra você e fala, você tá chutando. Você tá chutando, porque não é coerente uma pessoa acertar várias questões difíceis e errar as questões fáceis e médias. Então, a TRI, ela serve para isso. Agora, qual que é o pulo do gato? O pulo do gato, só que o pulo do gato negativo.
que muitas pessoas não sabem e por isso perdem muito ponto no Enem. Elas deixam lá no final, chutam 20 questões, 30 questões direto no gabarito ou na prova, circula qualquer questão lá, sem saber, sem ler aquela questão, e às vezes, no meio daquelas questões, ela está chutando questões que ela saberia responder simplesmente se ela lesse a questão. Só que porque não deu tempo, ela foi lá e chutou a questão. E aí o que a TR fala? Você está errando questões fáceis e médias. E você acertou várias difíceis. Poxa, você está chutando, vou jogar sua nota lá embaixo. Então você não pode deixar com que nenhuma questão fique sem ler. Essa é a estratégia, e eu vou te mostrar como você faz isso aqui, é óbvio, né? Você não pode deixar com que nenhuma questão fique sem ler. Não pode, nenhuma questão do Enem pode ficar sem ler. Nenhuma questão, porque senão vai acontecer isso, você vai chutar questões fáceis e médias e a sua nota vai lá pra baixo simplesmente porque você não teve gerenciamento de tempo de prova, tá? Então você precisa saber disso. Então como que você faz? Agora respira, porque essa aqui é uma técnica que você vai ter que usar. Como que você faz na prova do Enem para dar tempo de responder tudo e você não chutar nenhuma questão sem ler ou chutar direto no gabarito? Então a primeira coisa que você tem que saber dessa técnica é isso. Nunca na sua vida chute questões direto no gabarito sem ler, porque você pode estar errando uma questão que é considerada fácil, que é uma questão considerada média, e você está errando simplesmente porque você não leu. Então essa é a primeira coisa. Ok, Débora, então como que eu faço para dar tempo de fazer a prova inteira e ler a prova inteira, tá? Sem chutar direto no gabarito. Tem gente que fala assim, separa 3 minutos para cada questão. Gente, isso aí é uma média. Só que é uma média de 90 questões num dia de prova. É uma média ali, gente. Tem questões que você vai demorar 1 minuto para responder. Tem questões que você vai demorar 10 e tá tudo bem. É uma média, tá? Então, não fique muito preso a essa questão de 3 minutos por questão, só se você estiver lá já nos simulados e você estiver tendo que responder 90 questões. Aí é uma média, mas tem questões que é muito rápido de responder, tem questões que são super fáceis, dá pra você responder rapidinho, tá? E tem questões que são difíceis mesmo. Então, como que você faz? Anota isso aí. Você vai começar a fazer a prova, tá? Comecei a fazer a prova. Qual que é o seu objetivo? É não agarrar em questões. Quando você agarra em uma questão, você precisa entender se aquela questão, ela vale a pena você ficar insistindo nela. E como que você faz isso? Li uma questão, sei responder? Ótimo, respondo na hora. Respondi a primeira questão. Questão número 2. Li a questão e falei assim, putz, deixa eu ler de novo, porque eu não sei se eu sei responder. Você lê de novo a questão. Se da segunda vez você não conseguir responder aquela questão, mesmo depois de ter lido 2 vezes, você faz uma marcação que você vai voltar nessa questão depois. Agora, quando você vai lá, beleza, a primeira questão eu sabia, a segunda eu fiquei na dúvida ali, mas acho que se eu ler mais uma vez ali, eu posso acertar, eu tô em dúvida entre 2 alternativas e tal. Enfim, consigo. Agora, terceira questão. Olhei pra questão e falei assim, nem se Deus descer aqui na Terra agora e colocar esse conteúdo na minha cabeça eu sei responder. Não faço a mínima ideia como que eu respondo essa questão. Não faço a mínima ideia como que respondo. Quando você fala isso, você fala assim, não faço a mínima ideia como responder essa questão, você vai pular aquela questão, marca lá que você não sabe. Por quê? Essa questão número 2 que você olhou e você fala, se eu ler mais uma vez aqui, eu acho que eu consigo, eu tô em dúvida entre 2 alternativas, você vai voltar nela. Nessa daqui, você só vai voltar, nessa terceira questão que você não sabe, você só vai voltar nela se você realmente tiver muito tempo lá no final. Então você começa a selecionar as questões. Consegui responder de primeira? Ótimo. Não consegui? Li uma vez, li 2, não consegui? Beleza, separa aquela lá porque você acha que você consegue. A terceira não consegue, já coloca outro sinal lá pra você não voltar nela ou voltar depois. E, gente, de acordo com essa técnica aqui, como você vai conseguir ler todas as questões, você não tem que se preocupar tanto com aquelas questões que você não consegue responder ou que são difíceis. Tem questões que você vai bater o olho no Enem e você vai falar assim, putz, que questão difícil. Se você está achando difícil, e se você estudou, que eu espero que você estude, muitas pessoas também estão achando difícil. As questões que são difíceis não tem tanto problema assim você errar. Por quê? Porque lembra que eu falei da TRI? A coerência conta. O problema é você errar as fáceis e médias, e acertar as difíceis. Agora, se você acerta as fáceis e médias e erra as difíceis, não tem tanto problema, porque isso é coerente, beleza? Então, essa estratégia é assim, você vai fazendo isso até o final da prova, tá? Ou de caderno de questão. Então, faz isso nas primeiras 45 questões. Li, sei responder, já marca. Não sei responder, lê uma segunda vez, procura ali o detalhe. Achei o detalhe, respondi, ótimo. Não achei, faz uma marcação lá, um círculo, alguma coisa assim, tá? Beleza, você vai voltar naquela questão. Questão número 3, não faço a mínima ideia nem se acontecer alguma
coisa aqui divina, eu consigo responder. Já faz outro sinal, pode ser assim, ó, redondo no que você acha que você consegue, quadrado no que você fala que não consegue, tá? E aí você vai voltar nessa ordem. Fiz as 45 questões. Ok, eu olhei pro relógio, eu tô ali com menos de meio tempo da prova, né? Então, ou seja, na prova de 5 horas, menos de 2 horas e meia, eu ainda consigo voltar e responder, olhar essas questões de novo? Ótimo. Depois você faz as outras 45 questões. Agora, gente, a estratégia é não deixe nenhuma questão sem ler, não chute nada direto no gabarito para você não errar questões fáceis e média, beleza? Então, usa essa estratégia na hora da prova, beleza? Gente, tem várias estratégias que eu não consigo passar para vocês aqui agora, mas que são estratégias para você fazer essas marcações e saber quando você estiver lá na questão 90 ou na questão, vou pegar outra questão, tá? Se você estiver lá na questão 60, você sabe quantas questões que você marcou como em dúvida, ou seja, que se eu ler de mais uma vez eu acho que eu sei responder, ou quantas questões que você marcou que você realmente não sabe. Tem técnicas para isso, eu não consigo mostrar aqui agora e facilitam. Mas dessa técnica aqui, guarda isso. Ler todas as questões, nunca chutar direto no gabarito sem ter lido a questão para você não correr o risco de errar questões fáceis e médias, tá? E faz isso. Questão que você sabe, responde. Questão que você tem dúvida, dá uma olhada ali, vê se você conseguiu, responde, se não, faz uma marcação. Questão que você não sabe, deixa ela, porque isso é estratégia de prova. Antes de você fazer isso e conseguir ler todas as questões, as 90 questões daquele dia, do que você querer responder todas, agarrar em uma questão, ficar 30 minutos uma questão, 20 minutos uma questão, 15 minutos uma questão e depois não conseguir responder essa questão. Então guarde essa estratégia, só essa estratégia aqui, gente, tô te falando. Tô falando, se você não fizesse simulados, se você não fizesse essa estratégia aqui, você ia errar umas 20, 30 questões aí, simplesmente porque você não sabia dessas estratégias que eu tô te passando aqui, tá? Então presta atenção, por isso que eu falo técnicas, métodos, estratégias, é tudo no seu estudo. Infelizmente a escola não ensina isso pra gente, né? Débora, outra pergunta, como que eu faço para responder questões rapidamente? Débora, eu sou muito devagar. Vamos lá, primeira coisa, às vezes você é devagar porque você não tá fazendo simulado. Gente, você já tocou algum instrumento na sua vida? Eu já toquei piano, eu toco, né? Piano e violão. Quando você está aprendendo, gente, é uma vontade de desistir? Porque você faz o negócio, não dá certo. Faz de uma vez, não dá certo. Com o tempo, você até toca conversando com outra pessoa. O que que mudou? Mudou a prática. Pratiquei, agora eu sei tocar. É simplesmente isso. Quando você fala, não consigo responder as questões rapidamente, erro muito ainda, erro por falta de atenção, erro por falta de conteúdo, erro por falta de tempo de prova, é simplesmente porque você não está treinando o suficiente, tá? Então, quando você não treina o suficiente, você não vai conseguir. Responder questões rápidas é uma habilidade adquirida. Tudo que é habilidade você consegue fazer treinando, tá? Natação é uma habilidade, jogar bola é uma habilidade, tudo que você consegue. Então, quanto mais simulados você faz da forma certa, treinando, você consegue responder mais rápido. Não tem segredo, não tem atalho, tá? Gente, simulado, você não pode negociar esse tempo. Eu sei que você fica assim, Débora, mas tem tanto conteúdo para estudar, eu tô com vontade de estudar conteúdo e não fazer simulado. Simulado não é negociável, tá? 2 coisas que não são negociáveis, na verdade 3 coisas que não são negociáveis, na verdade 4 coisas que não são negociáveis nos seus estudos e é as coisas que vocês menos fazem, tá? Coisas que não são negociáveis nos seus estudos. Eu fui falando de 1, 2, só que eu fui lembrando que tem mais. 4 coisas que não são negociáveis nos seus estudos. Primeira coisa, fazer exercícios, muitos exercícios, tá? Depois de estudar. Calma que ainda tem mais técnica, tá? Só que eu lembrei disso aqui agora. Fazer exercícios na hora de estudar não é negociável, tá? Teoria, resumo, qualquer pessoa faz. Fazer milhares de resumos, milhares de páginas de resumos, qualquer pessoa faz. Exercício é o que vai te mostrar se você está errando e como que você conserta. Segunda coisa que não é negociável no seu estudo, revisão. Não adianta nada você estudar 50 matérias e esquecer as 50. É melhor você estudar 25, 30 matérias e fazer a revisão e aí você se lembrar dessas 30 no Enem do que você nunca revisar, aprender e esquecer. Aprendi uma matéria hoje, amanhã, do que 2 semanas esqueci. Não adianta, tá? Então, exercício não dá pra negociar. Revisões não dá pra negociar. Simulado não dá pra negociar. Não dá pra negociar. Quem é aprovado sabe, né? Simulado não dá pra negociar. E redação não dá pra negociar. Exercício, revisão, simulado e redação, tá? Exercício, revisão, simulado e redação. Se hoje você não tá fazendo essas 4 coisas, você precisa agora começar a fazer, tá? Você precisa agora começar a fazer, porque isso aqui não dá pra negociar. Se você tem 5, 6, quase 6 meses pra estudar pro Enem, só que você não tá fazendo isso aqui, você tá correndo o risco de ir pro caminho da reprovação, tá? E eu tô falando isso muito sério, porque eu sei que muitas pessoas querem ser aprovadas e não sabem disso e acham que não conseguem. E só não conseguem porque não aprenderam as técnicas, as estratégias e os métodos certos. Quando você aprende os métodos e estratégias pra fazer exercícios, quantos exercícios que você faz? Onde você acha os exercícios?
você consegue estudar. Como fazer revisão? Como você encaixa a revisão? Você consegue. Simulado, quando você tem os simulados, você tem a forma de fazer, você sabe como gerenciar os seus simulados, você faz. Quando você sabe fazer a redação, você faz, aprende a técnica, aprende o método e faz a redação, manda pra correção e, gente, só correr para abraço pra chegar no 1000. Exercício, revisão, simulado e redação. Faça isso, tá? Então, isso são habilidades que você está adquirindo. Agora, como chutar do jeito certo, Débora? Como que eu chuto do jeito certo? Essa aí vocês gostam, né? Porque eu nunca vi gostar de perguntar isso também. Débora, como que eu chuto do jeito certo? Gente, chutar do jeito certo não tem nenhuma técnica realmente comprovada, tá? Então, mais uma vez, teste aí. Não tem ninguém que fez um puto do estúdio e falou, nossa, é com esse daqui é realmente a melhor técnica para você conseguir chutar. Então, você precisa testar algumas coisas, tá? Então, eu vou falar para você aqui vou dar 2 técnicas aqui, tá? Sobre chute, pra você entender qual funciona mais, pra você ir testando mesmo, tá? Então, vamos lá. Uma técnica de chute até conhecida um pouco é você simplesmente olhar ali. Você tá no gabarito, tá? Isso aqui serve pra você estar no gabarito. Beleza, tô lá na questão 30, tá? Tô na questão 30 e não sei a questão, já li, já pedi inspiração divina, já orei 3 Pai Nosso, e não desceu, não veio a resposta, não consegui, tá? Beleza, vou chutar direto no gabarito a questão 30. Os vestibulares, o Enem é assim e outros vestibulares também, as questões, a quantidade de questões são homogêneas. O que quer dizer isso? Quer dizer que mais ou menos, tá? Não é uma regra, mais ou menos, tem ali, se são 5 alternativas no Enem, né? 5 alternativas são 100%. Mais ou menos 20% vão ser letra A, 20% letra B, 20% letra C, 20% letra D e 20% letra E, tá? Letra E. Então, o que você faz? Pega lá a questão 30, olha 10 pra cima e 10 pra baixo, ou seja, da 20 até a 29 ali, e da 31 até a 40, olha ali, quantas que tem menos? Ah, tem menos letra E. Ok, vou chutar a letra E. É uma estratégia que funciona? Sim e não. Por quê? Porque você tá pelo menos usando alguma estratégia, mas não é comprovada. Porque pode ser que você, no meio dessas daí, você errou alguma questão. Então, não tinha letra E, mas é porque tinha, na verdade, só que você errou, entendeu? Você marcou outras alternativas. Mas teste aí, vai, né, que você acerta. Ou vai na D de Deus também, né, gente? Essa também geralmente funciona. Qual que você chuta? D de Deus, C de Cristo, sempre funciona. Tô zoando. Gente, outra estratégia também, que essa aí já é um pouquinho mais comprovada, tá? Essa aqui que eu vou te falar um pouquinho mais comprovada. Como que você chuta do jeito certo? Principalmente não. Essa daqui é para exatas. Em exatas, você faz o seguinte. Você vai olhar as questões que tem mais alternativas próximas, tá? Então, você fez uma conta ali, né? Aí acontece muito isso. Você vai lá, tá fazendo uma questão de matemática. E aí, as alternativas que tem é tipo assim, 10, 11, 12 e 50. E a sua resposta deu 400.053, tá? A sua resposta deu um número que, assim, nunca vai ter nem perto disso aqui das respostas, tá? Mas aí, o que você faz? Débora, fiz a conta, deu 453 mil e eu não sei mesmo fazer, já fiz as contas que eu sabia, não sei. Como que eu chuto? Geralmente, tá? Geralmente, teste também. Essas alternativas que tem 3 ou 2 questões muito próximas, uma delas é a verdadeira, tá? Então, tem lá, número 1, vamos lá, né? Letra A, a resposta deu 1. Letra B, deu 10. Letra C, deu 11. Letra D, deu 10, 11, 12. Letra D, deu 12. E a letra E, deu 50. Você vai lá e chuta uma dessas 3 que estão próximas, tá? Isso aí é mais um pouquinho comprovado. Gente, essa estratégia aqui para você, como você chutar do jeito certo. Como eu disse, não tem comprovação, tá? Não tem como, mas é melhor você ter pelo menos essa técnica do que não ter nenhuma. Recapitulando aqui rapidamente essas 5 técnicas. Técnica número 1, ordem de questões. Leia primeiro o enunciado, depois o texto, depois as alternativas. Se as alternativas forem mais tranquilas, você lê primeiro ali o enunciado, depois as questões, um pouquinho, dê uma lida nas questões, depois o texto, tá? Técnica número 2, você faz qual área do conhecimento primeiro? A que você tem facilidade ou dificuldade? No primeiro momento, nenhuma das duas. Você olha o que tem mais peso no curso, na faculdade que você quer tentar. No caso que eu dei aqui, era medicina. Medicina, natureza vale mais do que matemática. Então, no dia que tem matemática e natureza, você faz natureza primeiro. No dia que você não tem peso, ou o peso é tudo 1 ou tudo igual, você faz aquela que você tem mais facilidade. Então, no caso da medicina na USP, que eu dei o exemplo aqui, peso 2 em linguagens e em humanas. Então, a pessoa escolhe o que ela tem mais facilidade, beleza? Ela faz isso. Técnica 3, em que momento você faz a redação? Ou no início, se você não estiver muito nervoso, se você for treinando nos seus simulados e você ver que no início é melhor pra você, ou se você ficar ansioso, se você ficar muito aflito no início da prova, abra a prova, leia a proposta de redação, leia lá e fale, vou fazer algumas 10 questões primeiro, faça essas questões e depois pare as questões e volte para a redação.
ou teste simplesmente começar a redação no início também. Às vezes, quando você está resolvendo algumas questões, vem algumas ideias para a sua redação, tá? Quarta estratégia, como você não deixa nenhuma questão, quando você aumenta aí as suas chances de acertar mais questões e até rir e não jogar sua nota lá para baixo, leia todas as questões. Pega aí da questão 1 até a 45, leia todas, só marque as que você realmente não sabe, marque que eu falo é fazer uma marcação, tá? Mostra quais você realmente não sabe, marque aí as que você tem dúvida, coloque elas aí, tá? E coloque as que você acertar, as que você já sabe, coloca lá. Mas o seu objetivo é não deixar nenhuma questão sem responder, sem ler, né, na verdade, para que sua nota não vá lá embaixo, porque você não leu uma questão que era fácil e que você conseguia responder e até rir derruba a sua nota. Quinta estratégia, como responder questões mais rapidamente, a habilidade adquirida, simulados, fazer questões e treinando com o tempo, colocando timer, tá, para você responder as questões, te forçar a responder a questão, tá? E aí você consegue responder mais rapidamente. E como você chutou do jeito certo, olha lá a questão que você tem, olha 10 pra cima, 10 pra baixo, a que tiver menos alternativas você chuta e quando for exatas você vai pegar a que tem mais alternativas próximas e você vai responder. Beleza? Gente, tá acabando o nosso desafio, gente, tá acabando, calma. Explica de novo. Qual parte? O link, como é que entra, como é que clica. O link do Enem pela última vez? Isso. Beleza, vamos lá, gente, o Enem pela última vez, eu tenho vários recados. Tem outros recados aqui ainda, calma, tá? Não acabou a aula, a gente tem que falar sobre o tablet pra quem fez os resumos e tudo. Mas vamos lá. O pessoal tá perguntando aqui, inscrição do Enem pela última vez do curso. Onde tá o link de inscrição? O link de inscrição está na bio do Instagram. O link de inscrição está na descrição desse vídeo aqui que vocês estão vendo. E também a gente mandou pelos grupos de WhatsApp que vocês estão. O link está lá também, tá? Pra você fazer a sua inscrição com esse valor promocional que a gente fez. O curso era R$1.000. Agora tá 12 vezes de R$39 pra você conseguir fazer a sua inscrição, tá? A gente tem poucas vagas limitadas, a gente vai ter aí o período de inscrição, talvez se encerre hoje mesmo, então você precisa fazer a sua inscrição, beleza? O mais rápido possível. Mas onde tá o link? O pessoal tá perguntando aqui, link na bio do Instagram, link abaixo desse vídeo e link também nos grupos de WhatsApp, a gente mandou lá pros grupos que vocês estão inscritos do desafio, o plano da aprovação, tá? Tem mais coisa pra falar do Enem pela última vez, mas antes disso, gente, pra quem participou de todas as aulas aqui, a gente falou, né, que se você mandasse um resumo lá pro @o plano da aprovação, você ia participar do sorteio do tablet, tá? Esse tablet é outro, gente, são 2 tablets que a gente vai sortear. Um para quem participou do desafio plano da aprovação e mandou os resumos, esse é um tablet, tá? Lá no @o plano da aprovação, inclusive tem que mandar dessa aula, vou te explicar daqui a pouco. E para quem se inscrever hoje no Enem pela última vez, no curso Enem pela última vez, também a gente vai sortear um tablet para todo mundo que se inscrever hoje, tá? Então você se inscreveu hoje, beleza? Você vai participar do sorteio de um tablet. Então são 2. Gente, seguinte, antes dessa aula que eu tava refletindo, já tava triste de estar terminando o desafio, o plano da aprovação, já tava triste. E aí eu resolvi fazer o seguinte, amanhã nós teremos mais uma aula do desafio, plano da aprovação. Aqui, se quiser abrir os comentários para o pessoal tiver alguma dúvida perguntar, tá? Sobre o Enem pela última vez ou sobre outras dúvidas, pode abrir aí pra gente. Amanhã a gente vai ter uma aula resumão. Se você perdeu alguma aula do desafio plano da aprovação, a gente vai ter uma aula resumão para resumir todas as aulas, tudo de mais importante. Então, se você perdeu alguma aula, você pode estar aqui na aula. Vai ser 7 horas de novo, tá? O mesmo horário. A gente vai fazer esse resumão aqui, porque algumas pessoas realmente perderam e a gente não tava deixando gravado. Então, eu vou falar de mais importante. Eu vou pegar assim, o que é mais importante que você tem que sair desse desafio sabendo. Então, a gente vai fazer essa aula. Eu tava triste porque já tava acabando o nosso desafio. Então, amanhã, 7 horas da noite, aqui no YouTube, novamente, a gente vai ter mais uma aula aqui. Vou recapitular com você as principais coisas que você precisa sair desse desafio aqui sabendo, tá bom? E aí, amanhã a gente vai fazer o sorteio do tablet para quem participou dos 7 dias do desafio, o plano da aprovação, tá? Então, por quê? Porque você tem que mandar o resumo de hoje. Então, manda o resumo de hoje e amanhã a gente vai fazer o sorteio, tá? Na aula ou depois da aula, mas vai ser amanhã à noite o sorteio do tablet para todo mundo que participou dos 7 dias e mandou o resumo do plano da aprovação. Então, a gente vai ter sim, tá bom? Gente, mais dúvida aí do pessoal do Enem pela última vez? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Garantia, gente, 7 dias de garantia, 90 dias de garantia, ou 7 dias por qualquer motivo, nos primeiros 7 dias. E se nos 90 dias você fez o curso, mandou a sua redação para corrigir, a gente corrigiu suas redações, fez simulados, a gente corrigiu seus simulados lá, você corrigiu, fez as aulas, aprendeu as técnicas, 90 dias, Débora, não gostei das técnicas, não serviu pra mim, a gente também devolve seu dinheiro se você tiver feito a sua parte, tá? A aprovação não vem por mágica, tá? Então, sim,
sim, você vai participar, tá? Gente, não tem por que você não fazer, eu sempre falo, não tem nada a perder, tá bom? Galera, me fala aí também o que vocês acharam do Desafio Plano da Aprovação. Valeu a pena? Valeu a pena participar do Desafio Plano da Aprovação? Me conta aí se valeu a pena. Me conta, eu quero saber, valeu a pena participar do Desafio do Plano da Aprovação? Tem aluno já perguntando onde entra no plano da aprovação. Vão entrar em contato com você, você vai receber um e-mail. Quando você se inscreve no plano da aprovação, não, no desafio. Ixi, falei errado. No Enem pela última vez, quando você se inscreve no Enem pela última vez, você recebe pelo seu e-mail o link de acesso, tá? Você recebe no seu e-mail. Se inscreveu agora, você recebe um e-mail com um link de acesso para você já entrar na área de alunos agora, tá? Então, se você se inscrever agora, você consegue entrar na área de alunos agora, beleza? Ó, a galera falou que gostou, perfeito. Gostou muito, valeu muito a pena. Ai, que feliz, gente. Muito feliz que vocês gostaram. Ainda tem vagas, gente. Pode se inscrever que ainda tem vagas, tá? Tem vagas ainda, né? A gente tá aqui, a gente ainda tem vagas. Pode se inscrever ainda, tá? Link tá aqui no Instagram também tem, tá bom? Tem vagas ainda, pode se inscrever. Galera, vou falar aqui então a frase pra gente ir lá. Hoje eu vou fazer o sorteio, então. Vou fazer o sorteio de um Vestibumapas, tá? Vou fazer um sorteio de um Vestibumapas e vou colocar uma frase agora lá, tá? Vou colocar a frase lá no Instagram e você comenta valeu a pena, tá? Comenta valeu a pena na frase do Instagram pra gente fazer o sorteio dos Vestibumapas, tá bom? Lembrando que amanhã, 7 horas da noite, temos o nosso resumão aqui do Desafio Plano de Aprovação. E se você quiser participar do Enem pela última vez, se inscreve logo antes que as vagas acabem. Tô te esperando lá no Enem pela última vez e te esperando amanhã também no resumão do Desafio Plano de Aprovação. Grande beijo e te vejo mais. Consegui passar na Universidade Federal de Pernambuco. Passei em segundo lugar em Administração na Faculdade Federal, na Universidade Federal Fluminense. E eu passei no Instituto Federal de Minas Gerais. Eu passei no curso de Pedagogia em terceiro lugar pela Universidade Federal de Sergipe. Eu passei esse ano na Universidade Estadual da Paraíba. E graças a Deus consegui passar no curso que eu queria na Universidade Federal da Bahia. Fui aprovada na USP. E agora eu recebi a notícia de que eu fui aprovada no curso de Medicina. De 520, nas redações eu fui para 920. Tirei 880. 940 no Enem. E consegui a nota de 940 na redação do Enem pela primeira vez. Eu tinha já criado um bloqueio, principalmente com a redação. Ficava, nossa, tão desesperada, com dúvida se eu ia passar ou não, se eu ia conseguir. Eu não tinha uma rotina de estudo. Eu ficava muito, chateada quando eu tinha que estudar. Eu ficava de mau humor. Eu acabava não sabendo o que eu deveria estudar, os conteúdos que eu deveria estudar. Eu apenas pesquisava na internet e saía estudando vários conteúdos em um dia só e acabava não tendo bom rendimento e aquilo me prejudicava demais, me frustrava demais, né? Acabava descontrolando a minha ansiedade. Graças à preparação emocional, a preparação mais teórica de como estudar melhor, de como reter os conteúdos. A questão dos simulados também me ajudou muito. Daí eu pude acompanhar os meus erros, acompanhar a minha evolução. Ela me ajudou a manter o foco nos estudos, a me motivar naqueles dias que a gente estava super desmotivada, com várias técnicas que ela tem no curso dela que são maravilhosas, ajuda qualquer estudante. E me ajudou de uma forma completamente mágica que nenhum outro curso conseguiu me ajudar desse jeito. O Missão Enem deu na minha mão todas as matérias, as principais matérias que eu deveria estudar de acordo com o curso que eu queria entrar e a universidade que eu pretendia entrar. Sou muito grata, Débora. Obrigada, Débora Rios. Vocês realmente mudaram minha vida.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow